Olá, meus caros alunos da Faculdade Drummond, Campus Penha. Nós estamos aqui em mais um dia para enfrentar alguns temas relacionados a direito penal, dentro do possível passar para vocês algum tipo de conhecimento e seguir aí no nosso programa, tentar dar algumas aulas para vocês, alguns conteúdos, sempre buscando estimulá-los a estudar, a ter uma nova visão sobre as coisas. Eu sei que esse período de pandemia é um período muito difícil para todos nós, estamos passando muita dificuldade, não temos assim uma clareza muito tranquila com relação ao que pode acontecer com todos nós, uma insegurança muito grande, mas eu acho que devemos aproveitar esse momento para estudar, se dedicar, nos aprimorarmos naquilo que nós decidimos ser. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo curso de direito e essa busca pelo curso de direito é também uma busca por um sonho. A carreira exige muito estudo e muito empenho de vocês, seja pelo caminho que vocês forem seguir, seja pelo caminho da advocacia, seja pelo caminho dos concursos públicos. Eu já conversei com vocês anteriormente, eu sou defensor público do Estado de São Paulo, ou seja, eu prestei concurso, mas antes disso eu fui advogado, tenho muito orgulho de ter sido advogado, foi muito útil na minha vida. Eu sei que muitos de vocês sonham em ser advogados, sonham em ser juízes, promotores, procuradores, defensores. Essa busca por um concurso público também é uma busca razoável, mas seja o caminho que vocês escolherem, vocês devem ser os mais dedicados o possível. Tem que estudar ao máximo, se aprimorar ao máximo, e parece então que não dá para ter outra visão se não estudar muito. Nos nossos encontros aqui virtuais, eu tenho feito pequenas apresentações de tipos penais específicos, para que a gente possa conhecer os tipos penais, saber do que se trata, ver como funciona, para que vocês possam mesmo conhecer. Eu quero que vocês tenham, na verdade, acesso a esses tipos penais para que possam aí começar os estudos de direito penal, sabendo e acreditando que vocês vão estudar em casa, vão ter acesso ao material, vão me fazer perguntas, vão questionar determinados conhecimentos, porque isso faz de vocês aí um sucesso, a obtenção do sucesso. O estudo é sempre um acumulado, é sempre um apanhado cumulativo que se soma, que se agrega cada dia mais. Bom, no último encontro nosso, que está aí gravado, nós falamos sobre o excesso de exação. O próximo artigo do Código que nós vamos estudar com vocês é o artigo 317, corrupção passiva. A corrupção passiva tem um irmão gêmeo, um parente muito próximo, que é a corrupção ativa. Corrupção passiva, corrupção ativa. A primeira pegadinha desse tipo penal está relacionada ao que os autores e doutrinadores chamam de exceção à teoria monista. Exceção à teoria monista. O crime de corrupção, na vertente passiva ou na vertente ativa, eles permitem uma exceção à teoria monista. E o que diz a teoria monista? É a regra geral que o código adotou. A regra geral do código é: seja quem for, seja quem atuar, eles vão ser responsabilizados pelo mesmo tipo penal. Então, no mesmo cenário criminoso, se um é partícipe, outro é coautor, outro é mandante, o outro é executor, o outro é o cavalo, o outro só emprestou a casa, o outro só emprestou a arma, o outro só emprestou o telefone. Se todo mundo quis participar da operação criminosa, todos responderão pelo mesmo delito. Então, o que vai mudar é a pena vai ser individualizada para cada um, mas o tipo penal é o mesmo. A corrupção passiva, isso acontece porque nós temos corrupção passiva e ativa, uma a vertente praticada pelo funcionário, que solicita, que recebe vantagem indevida, e na outra vertente nós temos o particular, que oferece a vantagem. Então nós temos uma exceção à teoria de que todo mundo vai responder pelo mesmo crime, porque nós temos aqui um solicitando e outro oferecendo, fornecendo a vantagem. Então muda muito a situação concreta com relação a esse dispositivo. A outra exceção está localizada no delito de aborto. Lá no aborto também é uma exceção à teoria monista, quando nós temos a figura do aborto praticado com o consentimento da gestante, quando a gestante recebe uma pena e o executor do aborto recebe outra pena. Então é sempre interessante, sempre importante saber que existem essas duas exceções, ou se isso é discutido. A teoria monista defende que todo mundo, coautor, partícipe, mandante, executor, responderá pelo mesmo delito.
A exceção é quando nós temos dois tipos penais que punem numa vertente uma pessoa e na outra vertente a outra, no mesmo cenário criminoso. Dito isso, vamos ler o artigo aqui. Hoje eu estou com duas telas abertas, então eu vou trabalhar com os artigos para vocês verem. Vocês devem ter o código na mão, ou pelo menos aí abrir junto para poder facilitar o estudo. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Olha os verbos, as ações praticadas. Solicitar ou receber. O código, na corrupção passiva, o crime praticado pelo servidor ou por alguém que vai se tornar servidor, esse delito praticado pelo servidor ou por alguém que vai se tornar servidor, porque ele pode ser antes de assumir a função, já está cobrando ali, já está solicitando e já está recebendo vantagem indevida. Percebam, senhores, que nesse dispositivo o código não fala a palavra exigir, ela fala solicitar ou receber. A exigência é algo a mais do que a solicitação. Na solicitação, a pessoa que recebe a solicitação, ela está no mesmo patamar, no mesmo nível da pessoa que vai ceder a solicitação. Então é um pedido, não é uma exigência, algo mandatório, algo superior. A solicitação é algo do mesmo nível, no mesmo patamar, que a pessoa não se sente constrangida em não atender. Nós sabemos, nós vivemos no Brasil, e o Brasil é um país em que a corrupção é endêmica. Nós temos um problema endêmico de corrupção no Brasil. Exemplo clássico, até pejorativo, para determinada categoria profissional, é aquele exemplo do cafezinho para não tomar multa, né? O guarda de trânsito pede um cafezinho, solicita uma vantagem indevida, dinheiro, para não multar a pessoa. Então, essa solicitação está relacionada aí à corrupção passiva. Então, solicitar ou receber, dois verbos, para si, diretamente, ou para outrem, outra pessoa, de forma direta, ele mesmo solicitando, ele mesmo recebendo, ou indireta, usando outra pessoa, nas funções ou antes de assumi-la, mas sempre em razão dela. Vantagem indevida ou promessa da vantagem. Se tudo der certo, eu te pago tanto ano que vem. Isso já é uma promessa de vantagem indevida que também é penalmente relevante. Vamos lá, as penas foram aumentadas em 2003. As penas são de reclusão de 2 a 12 anos e multa. 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Então, aquele guarda de trânsito que solicita a vantagem e deixa de multar, terá um acréscimo de 1/3 na pena. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Esse não é bem uma corrupção, esse seria muito mais aquele funcionário que não pratica ou retarda ato de ofício atendendo à solicitação ou à influência de outra pessoa, que é uma influência superior, a pena é menor, nós vemos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ok, pessoal? Esse dispositivo é bastante corriqueiro na vida cotidiana. Percebam que nessa hipótese do parágrafo 2º, a pena é bem menor. A pena parte de detenção de 3 meses a 1 ano. Nós podemos partir aí para imaginar a Lei 9.099, o Acordo de Não Persecução Criminal e todas as figuras descriminalizadoras do Código Penal. Tá certo, pessoal? Vamos seguir. Artigo 318. Facilitação do contrabando ou descaminho. 318. Facilitação do contrabando ou descaminho. Esses dispositivos, contrabando e descaminho, nós não vimos ainda, nós não estudamos esses dispositivos, porque eles tratam lá de outra figura a ser protegida, no artigo 334, mais para frente no Código.
Mas aí nós temos aquela figura fronteiriça, contrabando e descaminho. Uma está relacionada a trazer para o mercado nacional produtos proibidos, e aí nós falamos em contrabando, e o descaminho é dar entrada em produto que é sem arrecadação tributária, sem os devidos cuidados legalmente estabelecidos. Então, quando a gente fala contrabando, a gente está falando de produto que não deve ser aceito no mercado nacional. E descaminho, produto que pode ser aceito, mas não respeitou as formalidades legais. Ok, nesse caso a pena é de 3 a 8 anos e multa. O caso clássico, aquele funcionário da fronteira que fecha os olhos para aquela passagem de pessoas pela famosa Ponte da Amizade aqui no Brasil, em que todos os dias essa figura do descaminho, do contrabando são praticadas, porque as pessoas passam com uma quantidade infinita de mercadoria e ninguém faz absolutamente nada. O Brasil é um país muito pitoresco. As fronteiras são muito mal vigiadas, muito mal assessoradas, dá até vontade de dar risada, para falar a verdade. Você desce no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem toda uma estrutura, Polícia Federal, Alfândega, Receita Federal, tem que passar lá aquela luzinha verde, luzinha vermelha, e vai ser, só vão abrir sua mala, tem limite de valor, você pode trazer até tantos valores em tais bens, uma confusão desgraçada. Aí você vai aí para as fronteiras brasileiras com todos os países da América Latina, não tem ninguém para fiscalizar. Então a pessoa passa livremente de um lado para o outro, sem fiscalização. Então é meio ridículo o que é feito no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com essa vigilância pela Receita Federal, mas ok, esse é o nosso país, né? Vamos seguir. Artigo 319, prevaricação. A prevaricação é uma palavra que as pessoas usam muito no cotidiano para dizer fazer coisa errada, né? Ah, fulano tal prevaricou, deixou de fazer essa coisa e tal. Mas qual é a definição legal da prevaricação? Vamos ler. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. E agora a parte mais importante do dispositivo. Para satisfazer a interesse ou sentimento pessoal. A prevaricação é quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar um ato, ou pratica ele contra a lei, para satisfazer o interesse pessoal, algo que ele quer para ele, é algo interno. Não é alguém que solicitou, não é alguém que pediu, não é nada disso. Ele quer fazer porque quer. Aquele sujeito que então ele vai deixar de multar a moça porque achou a moça bonita. É o sujeito que vai deixar de fazer determinado comportamento porque aquele comportamento é contra os valores morais dele. Ele é servidor público. Ele não tem que ter valor moral quando vai aplicar uma multa, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então, a prevaricação tem como característica marcante a ideia de deixar de fazer algo ou retardar algo ou fazer algo contra a lei para satisfação de interesse pessoal, exclusivamente pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E vamos aí para o último dispositivo do nosso encontro de hoje. Nós não podemos aí carregar muitos dispositivos, senão a aula fica muito difícil de vocês acompanharem via aplicativo, via celular, via computador. O objetivo é que sejam pequenos pontos mesmo, para que vocês possam circular com mais facilidade, assistir rapidamente, não perder muito tempo e aí avançar. Se der, a gente fala mais de algum outro tema, mas a medida nossa é que seja sempre encontros curtos, tiros rápidos, para que possam ser úteis a vocês. Artigo 319-A. Esse artigo foi incluído em 2007. Vamos lá. Deixar o diretor da penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Esse tipo penal exige uma figura específica. É o diretor do estabelecimento prisional ou o agente que trabalha naquele ambiente e tem como função vigiar se o preso tem ou não tem celular, tem ou não tem aparelho que permita a comunicação externa com outros presos ou interno com outros presos ou externo com o mundo lá fora. A ideia do sistema penal brasileiro é extremamente perturbada. É a ideia de que o sujeito está preso e incomunicável com o meio exterior. Ele não pode, então, fazer contato via telefone com o mundo lá fora. No mundo atual, em que os telefones estão em todos os lugares, essa medida é absolutamente absurda. Na verdade, não tem como fazer essa
falta de comunicação, esse ambiente de não comunicação. Especialmente porque os presídios são extremamente superlotados, há uma população prisional absurda. Se vocês entrarem no site da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, vocês vão visitar penitenciária por penitenciária, vão ver penitenciária por penitenciária, vocês vão ver que a maioria delas estão super lotadas, é de 3 a 4 vezes a superlotação. Então, um presídio construído para 500 presos tem 2.000 presos. A carência de funcionário no sistema prisional é enorme. A estrutura de trabalho dos coitados dos agentes penitenciários é uma estrutura ridícula, decadente, capenga. Então, exigir que essas pessoas proíbam alguma coisa é muito demais para mim. Vocês acham que existe aí um sistema prisional em que o preso fica incomunicável? Nada, esses dias saiu até na notícia na mídia dos presos fazendo uma live. Os presos fazendo uma live para contar como é que é a vida na cadeia. Então, é meio que tampar o sol com a peneira a existência dessa figura. Mas isso é um movimento que existiu de tornar uma falta disciplinar para o preso ter o celular e aí punir o diretor ou funcionário que permitiu que o celular ingressasse no estabelecimento prisional. Essa figura veio com uma punição bastante baixa, então não tem nem que ficar tão assim fantasiado com essa figura. Tá bom, pessoal? Então, esse nosso encontro acaba agora. Breve lançaremos um outro encontro, se bobear amanhã mesmo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro. Deixe seus comentários, suas dúvidas, pode mandar e-mail, pode fazer da forma que vocês bem preferirem. Um grande abraço e até logo.